Junto do material, nós temos detalhes, textos a respeito da interpolação e de overshots, quando utilizamos, por exemplo, os métodos de Lagrange e de Newton. Basicamente, a interpolação, nós saímos de uma função f de x em busca de uma g de x, determinando algumas propriedades, de acordo com alguns desafios que nós encontramos nessa f de x, como, por exemplo, a dificuldade de nós realizarmos diferenciação ou integração, por exemplo. Então, quando nós, por exemplo, utilizamos o método de Lagrange ou de Newton para interpolar, para chegar na aproximação de uma g de x, nós obtemos muitos overshots. E uma alternativa a esses overshots é a utilização de splines. Bom, como um exemplo da aplicação do spline, nós temos, por exemplo, a função spline linear interpolante de f de x, ou seja, obter uma aproximação S1 de x, nos nós x0, x1 a xn, nos intervalos xi menos 1 e xi para o intervalo de i de 1 a n, nós podemos utilizar a seguinte equação, a fim de demonstrar o uso da função spline linear interpolante. Então, por exemplo, nós temos então que S1 de x é igual à somatória da soma da primeira função xi menos 1 mais xi, sendo a primeira multiplicando por xi menos x sobre xi menos x e menos 1. A da direita multiplicando a função por x menos xi menos 1 sobre xi menos x e menos 1. Isso para todo x no intervalo xi menos 1 e xi. Então, demonstrando a equação para a função spline linear interpolante, nós utilizaremos um exemplo de uma função tabelada. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, temos a seguinte função. Bom, sendo ela, então, tabelada da seguinte forma. Então, nós temos aqui o nosso x e o nosso f de x. Bom, temos, então, para cada x, 1, 2, 5, 7. Então, nós definimos a característica da função. Quando x for 1, f de x vai ser também 1. Quando for 2, também 2. Quando for 5, 3. Quando for 7, 2,5. Então, agora, nós exemplificaremos achando a função spline linear que interpola nesta função tabelada. Como nós fazemos isso? Nós iremos aplicar essa equação definida, anteriormente mencionada. Então, vamos lá. Então, inicialmente nós temos. Então, vamos lá. Bom, inicialmente a gente tem, começando no índice 1, sendo nosso, inicialmente, f, recebendo o seu x0, com a própria definição da função, x1 menos x, isso sobre x1 menos x0, mais a função propriamente dita, recebendo x1 como parâmetro, multiplicado por x menos x0 sobre x1 menos x0. Bom,
Nessa primeira, nós temos o seguinte. Então, com o f de x0, nós temos 1. Esse é o resultado. Com essa fração na sequência, nós temos então o x1 valendo 2, menos o nosso x. O nosso x1 valendo 2, menos o x0, que vale 1. Isso, agora, mais o nosso f de x1, nesse caso, então, 2 vezes o nosso x menos x0, que nesse caso é 1. O nosso x1 sendo 2 menos x0, 1. Bom, com isso, nós chegamos em 2 menos x mais 2x menos 2. Bom, a partir daqui, nós chegamos então no nosso x pertencendo, por exemplo, ao intervalo 1,2. 1 de 1 a 2. Então, nós guardamos esse nosso intervalo para o nosso x em S1 de x. Vamos agora aplicar o S2, por exemplo. Então, vamos lá. A nossa segunda iteração, nós temos o nosso S de 2 de x, nós temos agora x1, ou seja, de um para o outro, nós incrementamos aqui, para lidar com o próximo. Então, sendo assim, nós temos x2 menos x sobre x2 menos x1. Então, observa-se que permaneceu x e incrementou o nosso índice. Sendo aqui x1, agora aqui x2. Sendo aqui x0, agora aqui x1. Bom, a segunda parte da função nós temos f de x2, isso multiplicado por x menos x1 sobre x2 menos x1. Bom, observa-se que assim como no anterior, nesse caso permaneceu x, incrementou o x1, incrementou também com o x2 e com o x0. Bom, com isso nós chegamos aos seguintes valores. Então, por exemplo, com o nosso f de x1 nós temos 2 vezes. Com o nosso x2 nós temos 5, menos o nosso x, no caso. Com x2 nós temos também 5, menos o nosso x1, que é 2. Bom, com isso agora nós verificamos o nosso f de x2, e no caso é 3. Bom, o 3, nós temos permanecendo o nosso x menos 2, que é o x1. Embaixo nós temos 5, ou seja, x2, menos 2, que é o x1. Bom, com isso, nós chegamos em 2/3 vezes 5 menos x mais x menos 2. Bom, com isso nós chegamos então em 1/3 multiplicado por x mais 4
Observa-se que então nós temos o nosso x pertencendo nos pontos 2 e 5. Então, marcamos mais um ponto que nós obtemos. Bom, agora faremos mais uma iteração. Então, por exemplo, o nosso S3 em x. Vamos repetir o mesmo processo, incrementando o anterior. Com isso, então, nós temos o nosso f de x2, multiplicado por x3 menos x, isso sobre x3 menos x2, mais a função de x3, f de x3, multiplicado por x menos x2, sobre x3 menos x2. Então, observa-se que, então, com f de x2, nós temos 3, multiplicado por 7, ou seja, o nosso x3, 7 menos x, que é o x que nós estamos encontrando. Nós temos, então, o x3, que é também 7, menos x2, que nesse caso é 5. Bom, assim, nós fazemos agora, então, mais 2,5, ou seja, f de x3, 2,5. Isso multiplicado por x menos 5, x2, 5, x3, 7, menos 5, x2. Bom, com isso, nós chegamos em meio multiplicado por menos 5 mais 8,5. Então, observe-se que com isso nós chegamos no intervalo de x pertencente a 5, 7, que são os nossos pontos. Então, com os nossos pontos adquiridos, a partir da nossa função tabelada, nós obtemos aqueles pontos referentes para a função spline interpolante. Então, agora, fazendo uma breve comparação dos resultados, nós podemos observar o seguinte, que a nossa f de x, nós temos o formato dela na ilustração e os nossos respectivos nossa interpolação spline linear, onde nós podemos observar o nosso S1, nosso S2 e o nosso S3, com os pontos que nós encontramos aqui, relativamente. 1, 2, o nosso 2, 5, e, por fim, o nosso 5, 7. Bom, com isso, nós terminamos esse exemplo de aplicando uma spline linear interpolante nessa função tabelada, uma aplicação prática. Para mais detalhes a respeito dos overshots que nós obtemos com a aplicação de Lagrange e Newton e a respectiva interpolação, nós podemos encontrar junto do material que vai com essa gravação com o material de apoio.